Aleluia, glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Bom estar aqui, revendo os irmãos, graças a Deus. Louvo a Deus pela vida do pastor Nestor, né? Vida da sua esposa, pastora, sempre simpática, a igreja nos recebe muito bem. Quero louvar a Deus porque Ele nos trouxe em paz e em segurança até aqui essa noite. Nós, no sábado passado, fez uma semana ontem, assumimos ali o campo de Água Clara. E sexta-feira eu fui para lá com a minha mudança. Então eu estou cansada de mudança. Vocês pensam como é que está lá em casa. Mas a pastora Rosângela, que está aqui comigo, me socorreu bastante. Ela ficou lá em casa até tarde ontem à noite, me ajudando. Veio me acompanhar, a pastora Rosângela, ali de Água Clara. Louvo a Deus pela vida da amada igreja do Senhor, ali que está nos recebendo tão bem. E da amada igreja aqui também, que sempre nos recebe tão bem, as dirigentes. Hoje é culto do Círculo de Oração. Que bênção, junto com a campanha, glória a Deus. Trago a paz do Senhor ao Senhor pastor e a toda a igreja do meu esposo, o pastor Michel. Amém? Sem mais delongas, a igreja está em pé, então vamos aproveitar para ler a palavra do Senhor, que se encontra no livro das Crônicas, segundo as Crônicas. Capítulos número 20, aleluia. Primeira vez que eu vim aqui pregar, se eu não me engano, estava chovendo também. Chuva é bênção. Vamos orar para chegar lá em Água Clara, porque lá não está chovendo não. Faz 3 dias que eu estou lá e já estou com calor. Segundo as Crônicas, capítulo número 20, a igreja achou? Amém? Vamos ler a palavra do Senhor. E sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe, os filhos de Amon e com ele alguns outros dos amonitas vieram a peleja contra Josafá. Diga comigo, contra Josafá. Aleluia. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria. Eis que já estão a Hazazon Tamar, e que é em Gedi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou jejum em toda o Judá. E Judá se ajuntou para pedir ao Senhor socorro. Também de todas as cidades de Judá vieram e buscaram ao Senhor. Amém, irmãos? Pode se assentar, glorificando e exaltando o nome do Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Essa passagem, irmãos, ela é muito conhecida de todos nós que estamos sempre na escola bíblica dominical, amém? No culto de ensino, glória a Deus. Aleluia. É uma passagem muito conhecida. Josafá, ele foi um dos reis ali de Judá, da descendência de Davi. Além de rei, ele era um líder militar ativo. Só que acima de todas essas coisas, ele era um homem temente a Deus. Ele restabeleceu ali, ele trouxe a restauração do povo de Judá, de Israel, a adorar a Deus. O povo que tinha ali praticado a idolatria, servido aos outros deuses. Josafá, ele trouxe ali de volta a adoração a Deus. E a verdade é que nesse tempo, nesse momento, alguns povos, 3 povos na verdade, eles se juntam para conquistar, para tomar aquele povo, aquele território, aquela nação. Porque naquela época, quando um rei contra um povo, eles queriam aumentar o seu poder, tanto político, ou geográfico, ou o seu poder ali na sua religião, eles então guerreavam contra outros povos, para tomar então cidades, nações e reinos. Mas a verdade é que nós lemos, e eu pedi para a igreja repetir, que aqueles povos, esses 3 povos inimigos, eles se juntaram e eles vieram para pelejar contra Josafá. Mas a verdade é que eles não tinham inimizade ou queriam matar pessoalmente a vida de Josafá.
Só que eles sabiam e eles entendiam que quando eles precisavam, quando eles queriam aumentar o seu poder político, religioso ou geográfico, eles precisavam então, primeiro derrubar, matar, destruir todo o poder da figura da pessoa que era estabelecida como poder diante daquela nação, contra aquele homem ou aquela pessoa que estava ali estabelecido como figura de autoridade, tanto política quanto espiritual, como resistência na frente daquele povo. É por isso que aqueles povos, eles queriam tomar Judá, tomar os tesouros que havia ali, tomar o poder político que havia ali, mas eles, antes de qualquer coisa, precisavam derrubar Josafá, precisavam derrotar Josafá. Então aquela peleja, aquela guerra, ela não era pessoal, mas ela precisava ser contra o rei que ali era estabelecido. Quem está ligado já entendeu aquilo que o Senhor está querendo falar conosco nessa noite. A verdade é quando nos deparamos com afrontas do inimigo, com guerras que o inimigo arma, com pelejas que ele planeja contra as nossas vidas. E às vezes nós achamos e entendemos que é algo pessoal contra nós, que ele quer apenas nos derrotar, nos afrontar, nos desequilibrar, tirar a nossa paz, tirar o nosso equilíbrio, nos tirar da posição que Deus nos estabeleceu. Mas a verdade é que não, ele está querendo tomar a Judá que Deus entregou nas tuas mãos. Ele na verdade está querendo derrubar a tua família, derrubar o teu ministério, derrubar a tua casa, derrubar os teus, derrubar o teu filho, derrubar o teu casamento, porque ele entendeu que ele não consegue tocar nos teus enquanto você está posicionado em clamor e adoração a Deus. Satanás, ele entendeu que ele não consegue tocar na vida dos teus filhos, que ele não consegue tocar na tua casa, que ele não consegue tocar no teu casamento, enquanto você ainda está posicionado pelas madrugadas, derrubando as suas lágrimas diante do altar do Senhor. Ele sabe que ele não consegue tocar, ele sabe que ele não consegue entrar enquanto ele não derrotar a figura, a personalidade que Deus estabeleceu lá na frente, posicionado como guerreiro. É por isso que você não pode parar, é por isso que você não pode desistir. É que às vezes dá vontade, né? A guerra que se estabelece contra nós é tão grande, as afrontas do inimigo são tão grandes, que tudo que a gente quer fazer é parar. Não porque a gente não confia em Deus, mas isso mostra a nossa humanidade, e a gente cansa. A gente cansa de tanta afronta, a gente cansa de tanto levante, a gente cansa porque parece que quando a gente está se recuperando de algo, a gente cansa porque quando parece que a gente está prestes a cantar o hino da vitória, se levanta outra luta, se levanta outra guerra, se levanta outra batalha, e tudo que a gente quer dá um tempo. Mas você não pode parar, você não pode desistir, você não pode nem sequer dar um tempo, porque Deus te estabeleceu no lugar onde você está como resistência, como guerreiro da linha de frente. E a esses que são guerreiros da linha de frente, e a esses que estão pelejando essa grande batalha, e a esses que Satanás e todos os seus agregados têm lutado para desestabilizar,
para matar e para aniquilar. Deus está dizendo essa noite: tem renovo para a tua vida, tem sustento para a tua alma, tem refrigério para o teu ser, mas parar você não vai. Você não vai parar. Você não pode parar. Aleluia. Eu me lembro do apóstolo Paulo dizendo para a igreja de Éfeso: ei, tomem todas as suas armaduras espirituais, para que no dia mau, ele está dizendo: ei, o dia mau vai vir, o dia mau vai chegar, mas nesse dia esteja preparado, nesse dia esteja armado com as armaduras espirituais. Para quê? Para que quando o dia mau chegar, você possa resistir. Você possa resistir. Você possa resistir. Você sabe que tua casa só está em pé porque o teu joelho está dobrado. Você sabe que Satanás só não conseguiu acabar com o teu casamento porque a tua boca ainda está no pó. Porque você ainda consagra ao Senhor os teus planos. É o tema dessa campanha: consagra a Ele todos os teus planos e eles serão bem-sucedidos. 3 povos se reúnem contra um rei, contra um povo. Esses homens armados de guerra que vinham contra Josafá estavam com a certeza da vitória. Porque se a gente for fazer conta, é óbvio que 3 povos vencem um povo. 3 reis juntos vencem um rei que está sozinho. Só que nós não caminhamos pela lógica humana. É por isso que o Senhor está falando com alguém aqui nessa noite: aí, para de fazer conta. Para de fazer conta para obedecer o que eu te mandei fazer. Para de fazer conta para ir aonde eu te mandei estar. Porque a tua conta, ela é baseada no raciocínio humano. Mas nós não caminhamos por vista. Nós não caminhamos por aquilo que sentimos ou por aquilo que faz sentido para nós momentaneamente. Nós caminhamos por fé, e a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. Então nós caminhamos baseados na palavra que Ele nos deu. Qual foi a palavra que Ele te deu? Esforça-te, tem bom ânimo, não temas, eu te ajudo, eu te tomo pela mão direita e eu te digo: tu és meu, eu dou livramento. Pode cair 1000 de um lado, 10.000 do outro, mas você não vai ser atingido. Tem livramento para quem obedece. Tem milagre para quem obedece. Tem providência para quem obedece. Tem resposta para quem obedece. Tem o invisível para quem obedece. Tem gente que não entende porque você obedece. Tem gente que chama a gente de doido, fanático, maluco. Ah, mas eu prefiro ser maluca. Maluca pela palavra que Ele me liberou. Maluca pela palavra que Ele liberou para a tua vida. E a palavra é de vitória. Mas pastora, o cenário é de derrota. A palavra é prosperidade. Mas pastora, o cenário é de escassez. A palavra é de cura, saúde. Mas pastora, o diagnóstico é de enfermidade. E quando a palavra dele contradiz aquilo que você está vivendo, questiona ou adora? Ah, meu Deus. Questiona ou adora? Murmura ou adora? Reclama ou adora?
Ô Josafá, vem 3 povos contra ti. Nós lemos. Eles querem saquear Judá. Eles querem tomar Judá. Mas a guerra, Josafá, é contra você. Josafá, então tem medo. O que é natural de todo ser humano. Diante das afrontas, diante das adversidades, sentir medo. Josafá tem medo. Porque Josafá se esquece que um mais Deus é maioria. Josafá esquece que quem peleja por ele é maior que todas as coisas. Eu vou falar baixinho porque minha avó já está indo. Eu tomei muita água gelada na estrada. Josafá esquece que maior é o que está com ele. Eu vou falar mais claro para você entender. Maior é aquele que te abençoou do que aquele que te amaldiçoou. Maior é aquele que cura do que o diagnóstico de enfermidade. Maior é aquele que te ama do que aqueles que te rejeitam. Maior é aquele que te justifica do que aqueles que estão apontando para contra a tua vida. Maior é o Deus, maior é o Deus, maior é o Deus que peleja por você. Ele é maior. Todas as vezes que no teu braço você não conseguir resolver, você vai conhecer o tamanho e a força do braço do teu Deus. Ô Josafá, vem 3 povos e eles já estão chegando, eles estão logo ali. O inimigo estava achando, aqueles exércitos estavam achando que eles iam pegar Josafá de surpresa. O plano deles era pegar aquele reino de surpresa. Mas mal ele sabia que a atitude de Josafá diante do anúncio de guerra não foi correr para o Instagram e dizer que ele estava triste. Não foi correr para o vizinho e dizer que ele precisava de socorro. Não foi convocar todo o seu exército para tramar um plano de guerra contra o adversário. A primeira atitude de Josafá, diante de um anúncio de guerra, foi juntar todo o povo para orar, para clamar. Agora imagine isso aqui junto comigo. Pelos olhos espirituais, comece a contemplar isso aqui comigo. Porque é isso que acontece na vida cotidiana de um crente que é fiel. Lá está Satanás e todo o seu exército, armado até os dentes, planejando, arquitetando há tempos contra a sua vida, contra a sua casa, contra os teus. Mas Deus sempre avisa um servo que é fiel. Deus sempre avisa quem está ligado. Não é coisa da tua cabeça, não. Sabe quando do nada a gente acha que é do nada, né? Mas do nada vem aquele desejo de você fazer uma campanha lá na tua casa. Do nada Deus te desperta. Na madrugada você não consegue mais dormir. E é Ele te chamando para oração. Do nada você está varrendo a casa, limpando o chão. E o Espírito Santo começa a gritar dentro de você. E você se lança aos pés dele na cozinha, na sala, dentro do banheiro onde você está. E você começa a clamar. É o Senhor te preparando. É o Senhor anunciando que você vai precisar estar mais forte para o que vem por aí. Por que a glória diminuiu? Isso é cuidado. Isso é amor. Ele não nos prometeu dias livres de guerra, mas Ele nos prometeu estar conosco todos os dias de guerra. Ele não nos prometeu dias livres de dores, mas Ele nos prometeu estar conosco todos os dias.
todos os dias. Todos os dias. Vai orar, vai clamar, vai buscar. É joelho no chão, é boca no pó, é jejum, é consagração. E tá o inimigo achando que vai pegar você de surpresa. Tá o inimigo achando que vai pegar Josafá sem saber o que fazer, sem ir para onde ir. Mas mal ele sabia que Josafá já tinha começado a guerrear antes mesmo do inimigo chegar. Ah, não. Nem parece que você está ligado. Mal o inimigo sabia que antes mesmo dele chegar, mal Satanás sabia que antes mesmo dele desembainhar a espada, mal Satanás sabia que antes mesmo dele parar na frente de Josafá e apontar uma flecha, uma lança para ele, mal ele sabia que Josafá já estava guerreando. Josafá já estava guerreando, porque a nossa guerra não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é contra as hostes espirituais. Nós não guerreamos de pé, nós os guerreamos de joelho. Nós não guerreamos com armas, nós não guerreamos com essa espada que é mais afiada que a espada de dois gumes, que penetra no espírito, da divisão e da alma, das juntas e medulas. Ela que nos guia, ela que nos livra, ela que nos sustenta, ela que nos alicerça, é ela que traz vida. Vida, o Senhor está falando, é noite de livramento. Obedece a minha voz, atende o meu chamado. Você sabe que Ele tem te chamado. Você sabe que Ele tem te chamado. Dá mais um pouquinho de retorno, por favor, irmão. Só mais um pouquinho de retorno. Prometo que quando eu gritar, vou tirar o microfone um pouquinho. Aleluia. Mas por que é que um Deus que ama, que um Deus que cuida, não livra da guerra? É porque Ele livra na guerra. Ele não te livra da guerra, mas dentro dessa peleja vai ter livramento. Os teus olhos contemplarão milagres que o Senhor fará. Os teus lábios testemunharão aquilo que Ele vai fazer na tua vida. Os teus pés pisarão na terra que um dia Ele te prometeu. As tuas mãos alcançarão lugares que um dia Ele liberou a promessa que elas alcançariam. A verdade é que Deus, Ele conhece os nossos limites. Ele sabia que Josafá era só 1 contra 3. Ele sabia que eles não tinham força bélica. Ele sabia que humanamente era impossível vencer essa guerra. E diante de todas essas impossibilidades, Deus ainda permite. Deus ainda permite a guerra. Ele ainda permite o medo. Ele ainda permite a dor. Ele ainda permite a enfermidade. Mas a verdade é que cada nível de guerra que nós estamos é um nível a mais que o Senhor, que os céus querem nos levar, de relacionamento com Ele. Josafá, diante do anúncio de guerra, pôs-se a clamar ao Senhor, pôs-se a buscar ao Senhor. E eu posso te dizer uma coisa? Se essa guerra que você está enfrentando já te colocou de joelhos, se essa guerra que você está enfrentando já fez as suas lágrimas rolarem pela madrugada, se essas guerras que você está enfrentando já fizeram você levantar um jejum, uma consagração lá dentro da tua casa, eu vou te dar uma boa notícia: essa peleja já cumpriu o propósito dela.
Porque todo anúncio de guerra nos leva a um nível de relacionamento maior com os céus. Pelo menos é isso que deveria, né? Tem gente que diante da guerra foge, se distancia. Mas na verdade o maior objetivo dessa guerra, de todas as guerras que nós enfrentamos, é nos elevar para um patamar de relacionamento com Deus mais intenso, para um nível de relacionamento, intimidade com Ele mais perfeito, mais agradável. Ou você acha que se não fosse essa guerra, você choraria tanto aos pés dele? Se a tua vida tivesse tudo tranquilo, se a minha vida tivesse tudo perfeita, talvez tem gente que nem estaria aqui hoje. Talvez tem gente que nem teria enfrentado a chuva. Mas está vendo o motivo dessa guerra? Está entendendo agora por que é dessa luta? Ela está te aproximando de Deus. Ela está te deixando mais pertinho dele. Josafá temeu e reuniu todo o povo. Reuniu todo o povo. Porque a guerra tem que ter esse poder. A guerra que você está enfrentando na tua casa é para unir você e os teus. Mas pastora, parece que não, parece que cada vez a gente está mais distante, cada vez a briga é maior, cada vez a peleja é maior, é cada vez cada um para o seu canto. É por isso que isso está acontecendo, porque a guerra tem o intuito de unir quem está do mesmo lado, quem está no mesmo time. A guerra tem o intuito de unir a igreja. É todo mundo junto, na unidade de Cristo. A igreja primitiva só crescia, porque lá no livro de Atos, capítulo número 3, se não me falha a memória, dizia que todos estavam juntos, numa mesma visão. E todos os dias eles viam milagres acontecendo. Eles estavam juntos na comunhão, no partir do pão. Eles estavam juntos na mesma visão do pastor Pedro. Eles estavam juntos no mesmo propósito. E todos os dias o Senhor acrescentava àquela igreja aqueles ao qual deveria salvar. É assim a igreja do Senhor. Amém ou não amém? Um canta, o outro prega, o reino cresce. Um recepciona na porta, o outro cozinha, e o nome de Deus é glorificado. Um evangeliza e outro capina o quintal, e o nome de Deus é glorificado e exaltado. Eu tô fraco e a irmã tá forte, a gente caminha junto. A irmã tá fraca e eu tô forte, a gente vai caminhando junto. A gente dá a mão e assim ninguém cai, assim ninguém fica para trás, assim ninguém desanima. É um fortalecendo o outro, é um ajudando o outro, é um de mão dada com o outro. E assim as portas do inferno não prevalecem, porque a igreja está fazendo o seu papel de igreja. Qual é o papel? Viverem na unidade de Cristo. Eu sei que agora o Glória dá uma apertada assim, porque nós estamos vivendo tempos em que, se eu sou líder das crianças, eu quero estar me metendo da líder do ciclo de oração. Talvez aqui não tenha, mas a gente que já passou por algum tempo de pastoreio, a gente vê muita coisa. É um querendo se meter na função do outro. É um querendo fazer aquilo que Deus chamou o outro para fazer. E aí não entende. Por que não consegue ver o propósito de Deus? E Deus está falando, é porque você não consegue cuidar do propósito que eu te entreguei. Está cuidando da chamada do outro, está cuidando da vida do outro, está cuidando do jeito que o outro fala, do jeito que o outro dirige o culto, do jeito que o outro canta. Está bom, não está, está afinado, não está, está do jeito que eu gosto, não está do jeito que eu gosto, o volume está alto, o volume está baixo. Aleluia. O povo se juntou. Josafá reuniu todo o povo. Josafá é o líder. Convoca toda a congregação. Convoca todo o povo. Convoca todo o reino. E a palavra do Senhor vai dizer que vieram gente de longe. Por quê? Porque o líder chamou. Porque o líder convocou. Agora o líder vai gostar.
cobre, Pai. O teu líder convocou. O teu líder chamou. Eu acho que ultimamente não dá nem para o líder convocar mais. Porque se o líder, não sei aqui, não me Jesus não, mas às vezes o líder fala assim, ó, eu estou convocando a igreja para uma oração amanhã. Tem gente que fala assim, ó, não vou, porque esse negócio de convocar, ele está querendo o quê? Está querendo mandar em mim? Não vou. Não é fácil não, gente. Caminha na mesma visão. Ah, mas não está do jeito que eu gosto, não está do jeito que eu quero, não está do jeito que eu imaginei, não está do jeito que eu planejei. Caminha na mesma visão. Se Deus estabeleceu um líder para esse grupo, se Deus estabeleceu um líder para essa igreja, se Deus estabeleceu um líder maior para esse ministério, caminha na mesma visão. Porque Deus não institui ninguém que esteja fora da visão dele. Pega, eu sei. Se fosse outro tempo, eu ia me preocupar, porque a igreja não dá glória, mas hoje eu falo aquilo que Deus manda, não tem problema. Aleluia. Convoca todo o povo. Gente, aquele relógio está parado, né? Ou está certo? Está certo? Ah, tá. Eita, eu tenho 5 minutos. Convoca todo o povo para um jejum. Se reúne todo mundo. E Josafá faz aquilo que o crente mais gosta de fazer, que o crente mais sabe fazer. Uma das orações mais lindas que eu vejo na Bíblia. Senhor, vem contra nós um grande povo, e nós não sabemos o que fazer. Em nós não há força, Deus, contra essa grande multidão. Porém, isso aqui muda tudo. Porém, os nossos olhos estão postos em Ti. A multidão contrária é grande. O levante, Deus, é grande. Porém, os nossos olhos não estão neles. Porém, os meus olhos não estão naquilo que me limita. Porém, os meus olhos não estão naquilo que pode me matar. Porém, os meus olhos não estão nas afrontas que estão fazendo contra mim. Porém, os meus olhos estão postos em Ti. Com sinceridade no coração ele ora. E quando há sinceridade, a manifestação do Espírito. A palavra do Senhor vai dizer que o Espírito Santo desceu sobre aquele lugar, sobre a vida de Jaziel. E Jaziel começa a profetizar. E através do Espírito Santo ele começa a dar estratégia de guerra para aquele rei, para aquele povo. Só que há algo interessante no meio disso. É que Jaziel ele não era profeta. Jaziel ele era da tribo dos levitas. Jaziel ele era adorador. Jaziel ele era levita, ele não foi chamado para profetizar. E os irmãos sabem que naquele tempo o sacerdote era sacerdote, profeta era profeta, levita era levita. Só que quando o Espírito Santo de Deus se manifesta, até quem não é se torna a ser. Até quem não fazia começa a fazer. Até quem não é capacitado, o Espírito capacita. Ah, você não está entendendo. Sabe do que você precisa? Do Espírito Santo transbordando sobre a tua vida. Porque aonde Ele está, a perfeição e a manifestação do ministério que Ele confiou nas tuas mãos. E aonde você não sabe, Ele te capacita para saber. Aonde você não é, Ele te capacita para que você seja. O Espírito de Deus se manifestou. Jaziel profetizou. E Jaziel disse: nesta peleja não tereis que pelejar. Parai, estai de pé e vede o livramento do Senhor para a tua vida. Manda na frente os adoradores, manda na frente os levitas. Era o povo adorando
E Deus armando emboscadas. E o povo do exército inimigo morrendo nas emboscadas que Deus havia armado. Tudo isso porque um homem decidiu, antes de qualquer coisa, antes de qualquer desespero, entregar a sua aflição aos pés do altar, entregar a sua preocupação nas mãos daquele que podia resolver. Se coloque sobre os seus pés nessa noite, nós já vamos orar. Josafá pôs-se a clamar, e quando ele clama, ele tem resposta, porque a resposta para aquele que se entrega, a resposta para quem decide buscar primeiramente o reino dos céus, ele não desampara. Como já foi louvado aqui nessa noite, ele é o Jeová Rafa, o Deus que cura. Ele é o Jeová Jiré, o Deus da providência. Ele é o Jeová Sabaote, o Deus de pelejas. Ele é o Elohim, Ele é o El Shaddai. Ele é o Deus provedor da tua casa. E a providência para quem decide colocar em primeiro lugar o Deus Jeová. Uma só visão e um só clamor. Sabe o que acontece? Era de costume naquela época o rei reunir todo o povo no pátio velho, mas dessa vez Josafá convoca todo o povo para eles se reunirem no pátio novo. Josafá ainda não estava entendendo, mas esse novo nível de guerra estava levando aquele povo e aquela nação para uma novidade de Deus. Se conecta com o céu, porque é o Senhor que está falando nesse momento. Esse novo nível de guerra está te levando para uma novidade espiritual. O Senhor fala muito forte ao meu coração sobre novidade, sobre um novo tempo, sobre uma nova estação, sobre olhares novos, sobre visões novas. Ele vai mudar, Ele vai reverter aquilo que é velho, já ficou para trás. Eis que eu faço coisas novas. Tem um novo testemunho para ser contado, tem uma nova bênção para ser proclamada. Tem novidade de vida para a tua casa. Tem novidade de vida para o ministério que Deus te confiou. Tem novidade de vida para os teus. Tem novidade de vida para a igreja do Senhor. Feche os teus olhos e se alguém pode louvar, pode louvar. Pode louvar. Pastor, Deus não rejeita oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta, do sofrimento. Te mostro o invisível, te mostro o inalcançável. Basta somente esperar o que Deus irá fazer.
precisa Tem novidade da casa de vocês. que Deus está falando. Recebe novidade. Seus olhos verão e começarão. O novo tempo está chegando. Fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Senhor está nessa peleja. Quando Ele está nas suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade os céus. E Deus vai na frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, tua bênção